Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagem no seu tempo, uma parceria da Rádio 89.1 FM e FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Aqui é Kali, juntamente com o Daniel, vamos estar com você na próxima 1 hora com o programa Desconcertos. Hoje o programa está uma delícia. Nós vamos falar sobre o choro, um tema especialíssimo para nós e que rendeu 2 episódios. Então, esse que você está ouvindo agora, ele é especialmente pensado para falar sobre uma dinâmica de pesquisa, uma ideia acadêmica e também trazer referências sobre o choro com a professora Luciana Rosa, que estará conosco aqui no nosso segundo bloco com a nossa entrevista. E um outro que você vai ouvir em outro dia, espero, com o grupo de choro da FAMES. Isso mesmo! Isso aí, Kaline. O choro é muito importante, né? Em 29 de fevereiro de 2024 foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Inclusive, a nossa convidada de hoje participou da equipe que fez essa pesquisa, né, durante a pandemia. Esse gênero musical ele foi marginalizado e finalmente teve a sua importância reconhecida. E pra gente começar o nosso programa, que tal a gente ouvir um clássico do choro na música de concerto, que é o Choros número 1, do Villa-Lobos. Essa é uma das obras mais conhecidas da série Choros, que foi composta entre 1920 e 1929, foi escrita para violão solo e é uma homenagem à tradição do choro carioca, um gênero que influenciou profundamente Villa-Lobos em sua juventude. E essa música que a gente vai ouvir, ela alterna trechos líricos e dançantes, refletindo tanto a espontaneidade do choro de roda quanto a sofisticação formal da escrita de Villa-Lobos. É uma síntese perfeita entre o popular e o erudito que marca o início de uma das séries mais importantes da música brasileira. Então, Choros número 1, de Villa-Lobos.
referência, né, Dani? É exatamente Heitor Villa-Lobos. Agora, uma referência pra mim, vou confessar, no choro, é a Nilce, né? A Albenize de Carvalho Ricardo. Ela tem uma história muito bacana, ela é de Nova Iguaçu, do Rio. O gênero dela tá mais situado no samba e pagode, mas eu gosto muito da ideia dela como uma pessoa, uma mulher que se desponta no vocal, no bandolim, no violão, no cavaquinho. Então, particularmente, ela pra mim é uma referência muito bacana. Ela é conhecida com esse nome, né, Nilce Carvalho, e é também compositora e bandolinista brasileira de choro, e o que mais me marca, assim, na carreira dela, tem alguns documentários que falam, é a sua carreira iniciando desde a infância, dela contando como ela começa com o instrumento, no meio tipicamente masculino, como o choro é, né? Eu trago aqui essa provocação. Então, vamos ouvir agora Nilce Carvalho, Choro de Menina, uma música de 1981. Como, né, falar de choro sem falar também de Pixinguinha. Os conjuntos datam de 1880, por aí. Não sei, tá certo, né, Dani? Acho que um grupo que a gente pode dizer que se destacou muito foi o Oito Batutas, um dos primeiros de Pixinguinha. As músicas, elas demonstram muito a relação com os outros gêneros. Sei que é um tema repleto de polêmicas, traz questões da nossa história, mas, de fato, Pixinguinha é uma excelente referência. Não, com certeza. Pixinguinha é, sem dúvida, o primeiro nome que vem à cabeça quando a gente pensa em choro. Eu penso no meu filho, na verdade. Acho que quando a gente fala do gênero musical, bebê, né? A gente fala do Pixinguinha, com certeza. Então a gente vai ouvir uma música do Pixinguinha, do grande Pixinguinha. Eu trouxe uma das minhas músicas favoritas dele, que se chama O Gato Canário. Essa música, há controvérsia, ela pode ser entendida como uma polca, não como um choro, mas como a gente entende que o choro embarca grandes gêneros que influenciaram, e há muitas divergências entre os autores sobre o que é choro, o que não é, e dá para ser tocado de várias formas. Um choro pode ser tocado com gêneros, com ritmos diferentes, levadas diferentes. Então eu trouxe essa música porque eu gosto dela e também evoco o Pixinguinha, que é famoso pelo choro, e quero que vocês conheçam essa música também, que se chama O Gato e o Canário. Essa música foi composta por Pixinguinha, Menezes de Lacerda, e ela traz a leveza e o humor e o virtuosismo desse gênero musical, né, que é o choro. Tem muito contraponto, né? Ela foi escrita originalmente para flautim e bandolim, e ela apresenta uma melodia rápida e cativante, pontuada por um diálogo entre as vozes, contraponto. Eles brincam como se fosse um gato perseguindo um canário, né?
E a ironia sutil dessa música é a interação que faz em roda de choro as pessoas tocarem como se fosse uma conversa íntima entre amigos. E é uma verdadeira celebração da inventividade da poesia da música brasileira, nesse choro ou polca, como você quiser chamar, do Pixinguinha. Então, O Gato e o Canário, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Acabou de ouvir, então, O Gato e o Canário, guardando aí muitas polêmicas que abarcam o choro. Acho que o choro é isso, né? A roda, ela traz esse foco no encontro, na marca da coletividade, em algo que você aprende no coletivo e, é claro, não sem tensões. Acho que o bacana do mundo da arte é que permite tantas subjetividades. É claro que a gente tem certamente, né, as marcas que guardam um ou outro ritmo, mas permitindo aí diferentes interpretações. Então, a roda de choro, como a gente está trabalhando aqui nesse programa de hoje, fala sobre o foco na interação, no improviso, no aprender olhando o outro, traz essa marca da roda e eu vou fazer aqui uma desconcertagem, né? Pouca presença feminina. Eu acho que as rodas de choro, elas têm cada vez mais permitindo, né, estando com a presença feminina, mas ainda acho que é muito pouco. E uma pessoa que está sempre presente, que é incrível, que toca muito, é a Belimar, que já esteve aqui no programa com a gente e que é, por vezes, a única mulher que eu vejo presente nas rodas de choro tocando. Então, um abraço para Belimar, né? Acho que fica aqui minha admiração e o registro aí, meus cumprimentos por você estar presente nas rodas de choro aqui no nosso município de Vitória.
Vitória. Para você que é aqui do Espírito Santo, manda pra gente se você tem aí alguma roda de choro, algum evento, ou se você tem a proximidade com a roda de choro. A gente quer te ouvir. Manda um WhatsApp aqui pra rádio 998087382 ou um e-mail para desconcertos@fames.es.gov.br. Vamos de intervalinho e daqui a pouco a gente tem entrevista com uma mulher que é pesquisadora estudiosa sobre o choro, que é a Luciana Rosa. Estamos aqui com a Luciana Rosa, doutora, professora titular na área de musicologia da música popular, vice-coordenadora do Núcleo de Linguagem, Estruturação e Musicologia, membro da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação e vice-presidente da Comissão de Patrimônio da FAMES. Ela é doutora em música pela USP, mestre em violoncelo pela Louisiana State University, bacharel em violoncelo e licenciada em música, ambas pela USP. O currículo dela é muito vasto, não vou ler tudo. É a nossa colega, muito gente fina, que a gente tem o prazer de estar aqui nessa roda de hoje, aqui no programa Desconcertos. Luciana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui hoje falando sobre o choro e não tem como deixar de lembrar de você, uma grande referência, estudiosa, pesquisadora na área da música brasileira. E conta pra gente como é que é a sua relação com o choro? Oi, Kaline. Oi, Daniel. Oi, Felipe. Que bom. Obrigada a vocês pelo convite aí. Super feliz de participar aí, honrada, de participar e feliz de estar falando sobre o choro, que é o meu objeto aí de pesquisa, de paixão, já faz muito tempo, Bom, e aí assim, a minha história com o choro, começou já tem bastante tempo, logo assim que eu comecei os meus estudos. Curiosamente, eu sou violoncelista, que é um instrumento que é do universo da música de concerto, mas eu sempre tive um contato com música popular desde cedo. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, eu sempre tive uma família muito musical, que fazia seresta, roda de seresta, essas coisas, então assim, eu já tinha esse pezinho aí na música popular, E aí comecei a frequentar as rodas de choro, os shows ali no início da faculdade, já comecei a tocar naquela época. E depois eu fui estudando, fui me envolvendo, fui em vários festivais de choro, e acabei me adentrando aí nesse universo. Participei do Clube do Choro de São Paulo, quando foi fundado, isso lá para 2015. E aí, assim, eu comecei a fazer muitas rodas, Tenho que falar também que meu esposo é chorão, então a gente se conheceu a partir daí, do choro nas rodas, e então assim também desde o contato com ele a gente acabei adentrando mais mesmo, e foi muita roda em casa, foi muita gente, até que eu resolvi levar isso adiante na pesquisa que eu fiz no doutorado, Então aí o meu doutorado é sobre as práticas de ensino e na verdade, a relação entre a escrita e a oralidade na praxis do choro, desde que o choro começou a ser institucionalizado. E aí eu também participei, recentemente do projeto, eu fui membro da equipe de pesquisa do reconhecimento do choro como patrimônio cultural. Então, que foi um projeto bem extenso, a gente fez bastante pesquisa de campo em vários lugares aí no Brasil todo, só que foi durante a pandemia, então foi tudo online, à distância, também tiveram vários seminários de choro. E aí é isso. Atualmente eu estou ainda em termos de projetos, eu estou com um projeto de iniciação científica aqui na FAMES e a gente está fazendo um mapeamento do choro no Espírito Santo. Então estamos levantando as rodas, os locais de performance, os acervos de choro. Gente, que incrível! Legal. Luciana, seu instrumento é o violoncelo, como você falou. E aí você participa das rodas do choro tocando violoncelo ou você toca algum outro instrumento de percussão? Ou toca violão? Como é que você... Ou sopro. Sopro. Como é que é a sua parte performática na roda de choro? Então, na verdade, eu meio que dei uma parada, assim, no violão, porque eu nunca estudei mesmo o violão, a fundo, assim. Então, aprendi meio sozinha. E eu realmente fui com o cello para a roda de choro, que legal. Então, eu comecei a pesquisar repertório e tudo mais. No começo, eu ficava só ali, tocando junto, fazendo umas camas, até que me deram um chacoalhão e falou, olha...
o violoncelo não vai ter uma função definida, então você tem que ser solista. A tua função dentro da roda vai ser solista. Aí eu comecei a estudar um repertório e tudo mais, né? Eu toco um pouco de pandeiro, mas assim, não sou uma pandeirista, assim, toco, dá pro gasto, mas assim, realmente, se tiver alguém que melhor profissional, eu não vou me arriscar, mas se precisar, eu até toco. Mas a minha ideia, na verdade, é participar como violoncelista mesmo, né? É o que eu venho tentando já faz um tempo. É legal, eu imaginei que, quando você falou, começando a falar, eu imaginei que você fazia algo similar ao violão 7 cordas, né? Com o cello, já que ele tem um som grave, que você fazia os baixos, mas você assumiu o papel solista, então, tem tentado, pelo menos. Então, o negócio é que é o seguinte, o violoncelo, ele poderia, né, fazer o papel de 7 cordas, desde que não tivesse os 7 cordas. Porque se tiver, eles vão ficar brigando, vão ficar concorrendo na mesma, né, assim, e já tem, né, assim, o 7 cordas já é um instrumento da roda, então o cello poderia fazer essa parte em coisas arranjadas, né? Não faz um arranjo e coloca, mas o que acontece na prática, você vai estar numa roda, ter os 7 cordas. Você não vai querer brigar com 7 cordas. Então você vai realmente, ou você vai tocar como solista, ou você vai ficar ali fazendo contrapontos, mas aí é aquela história, você não aparece, né? Sim, ninguém te vai considerar muito isso, né? Mas eu faço, quando outras pessoas estão solando, choros que eu não sei, eu fico improvisando, fazendo os contrapontos mesmo, né? Que é um elemento muito importante do choro. Pois bem, e quando a gente fala de elementos importantes do choro, de referências, e ter essa visão tanto de dentro e de fora da roda, nessa pesquisa que vocês têm desenvolvendo, né? Tem desenvolvido, o que você tem visto, não é para dar spoiler, que eu sei que isso tudo vocês vão publicar de forma inédita nos artigos, mas o que você tem visto, assim, de algum aspecto que você possa compartilhar aqui conosco hoje, dos instrumentos? Tem algo de diferente no choro do Espírito Santo? Olha, não vejo assim, em termos de instrumentação, não vejo muita diferença, né? O que eu vejo é que assim, que o choro aqui no Espírito Santo tem algumas particularidades em termos assim, pelo menos nos ambientes que eu frequentei, eu sempre achei que são ambientes que têm mais diálogos com outros gêneros. Aqui é difícil você ter realmente algum lugar que toca só choro, né? Quase sempre tem choro e samba. E às vezes, assim, aqui, por exemplo, tem bastante gente latina, né? Tem venezuelano, chileno, então a gente vê alguns grupos de choro que tocam, por exemplo, e aí acabam tocando tudo na levada do choro, né? Inclusive música latina, eu já vi até tocando rock, tocando funk, né? Também um pouco para poder conquistar um pouco um público, né, que seja mais eclético. Então, isso é uma coisa que é mais marcante para mim no choro no Espírito Santo. Interessante. E, assim, quando a gente pensa na cultura do Estado, do Espírito Santo, né, a gente acaba relacionando com algumas outras culturas de origem africana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos ritmos, dos ritmos que originaram o choro, que é uma grande controvérsia sobre o que influenciou o choro, as origens. Eu sei que esse foi um objeto de pesquisa. Você passa um pouquinho dessa relação e o quanto tem dessa cultura pré-choro, digamos assim, que você viu aqui no Espírito Santo. Assim, a origem do termo choro é uma origem bem controversa. Agora, a origem do choro enquanto prática musical, né? Porque a prática musical vem antes do gênero, né? O choro ele surge como prática, mais ou menos na metade do século XIX. Então ele podia ser tanto o grupo que tocava, como o ambiente, como a própria festa, como hoje, por exemplo, a gente fala, eu vou num pagode, ou eu vou numa gafieira, né? Então eu vou no choro, como a música, mas assim, não era o gênero ainda, né? O que se tocava de choro naquela época era a polca, era a valsa, as shotes, enfim, os gêneros, a quadrilha, né? Que foi um gênero que sumiu, vários outros gêneros que faziam parte, até gêneros cantados, né? Modinhas, mundus. E o que se fala da influência, né? Do que é o choro. O choro, na verdade, eram as danças europeias que vieram para o Brasil na metade do século XIX, tocadas à maneira
do que os brasileiros tocavam. E claro, tinha uma herança africana forte, porque você tinha muitos escravizados, alforriados, que começaram a adentrar os ambientes urbanos, e eles traziam, né, isso da sua formação. Então era esse jeito de tocar que tinha, assim, influência do lundu, influência dos batuques, né? Em relação ao Espírito Santo, embora aqui a gente tenha a presença, né, do Congo, que é uma prática muito forte, eu ainda não consegui perceber, pelo menos assim, na maneira de tocar das pessoas, que tivesse alguma coisa que fosse particularmente, né, influência do Congo, relacionada aqui com o Congo, né? Mas assim, eu não conheço tudo, também a gente está fazendo essa pesquisa de mapeamento e ainda não sei se tem trabalhos que tem essa hibridização. Espero que sim, né? Que seria bem interessante. Com certeza seria legal, né? Descobrir assim essa influência cultural seria legal. Torcer que se encontre alguma coisa. Eu gosto muito do Congo capixaba, né? Acho muito interessante, assim. É uma prática que tem muitas variantes, né? Mas ainda não consegui estabelecer essa relação com o choro daqui. Quem sabe aparece aí, né, nessa pesquisa. Pois é, vamos ver. É muito importante pra gente. Eu cumprimento você e o grupo por desenvolverem esse trabalho, que traz para nós uma perspectiva acadêmica daquilo que a gente considera que é relevante, não só para a faculdade de música em si, né, do estado, mas como nosso patrimônio mesmo. E aí, saber também de que repertório você tem investido, estudar, se você já compôs algo na área, ou se você já produziu, tem algo na área que possa compartilhar com a gente, referências. Então, 2 perguntas assim, né? O que você tem buscado escutar, né? Se tem choro, algum choro aí, ou se você tá focada mais em outras coisas, e se você tem algo produzido de choro para mostrar pra gente. Então, tá bom, né? Assim, eu não sou compositora, sempre fui, né, tive sempre fui intérprete, formação de violoncelo, mas acaba que uma outra coisa, né, e acabei aí compondo umas 2, 3 músicas. Mas eu não, é que o pessoal fala, você é compositora. Não sou compositora. Você compôs é compositor. Compositor é o Daniel, entendeu? que tá ali e faz todo dia, né? A gente é compositora de fim de semana, que a gente fala, ou de uma vez só. Mas isso também é muito engraçado, porque, por exemplo, tem choros que a gente fala, o cara ficou famoso por causa de um choro, ninguém sabe de mais nada da lavra dele, assim, né? Por exemplo, André de Sapato Novo é um choro que é uma música só. Não lembro o nome do autor agora, mas ele ficou famoso por essa única música, ninguém sabe se tem outras, né? Então eu sou meio assim, mas aí eu fiz que eu gravei e compus um samba instrumental, que é do universo do choro, e uma valsa, e tem mais algumas 2 coisas aí na gaveta, né? Uau! Mas assim, né, não é uma coisa prática, até gostaria, mas assim, a vida é muito corrida e a gente deixa para quem realmente está mais ligado com isso, né? E assim, em termos de estudo, né, assim, de repertório, eu estou sempre procurando aumentar o meu repertório de choro, porque eu toco tudo de memória, né? Eu acho muito importante você participar numa roda e você estar presente na roda, ter contato visual, ouvir as pessoas. Então, assim, eu tenho como pressuposto tocar tudo de memória. Então, eu só vou levar um choro para a roda quando ele estiver pronto, né? E no caso do violoncelo, como ele não é um instrumento idiomático que a gente chama no choro, você acaba fazendo uma pesquisa do que fica melhor, né? Os choros geralmente são muito virtuosísticos, porque são escritos para instrumentos agudos, para flauta, para clarineta, para o bandolim. Então, você tem que ficar achando aquilo que funciona melhor no cello, né? E daí vai de tudo, né? Ultimamente eu tenho, que até talvez fosse uma sugestão, eu tenho me dedicado a estudar o Caminhando, do Nelson Cavaquinho, que era um sambista, mas é um choro, né? E aí é isso, eu tenho aqui, eu posso também colocar, né, uma ou 2 músicas minhas, se vocês quiserem ouvir aí. Tem o Samba Sem Saída e tem a Valsa Descaminhos. A gente pode ouvir essas 2 músicas agora, o que você acha? Perfeito. Então, anuncia de novo. É o Samba Sem Saída e a Valsa Descaminhos. De Luciana Rosa. De Luciana Rosa. Na 89.1 FM, bora lá.
Você está ouvindo Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. Gente, eu tô encantada e eu preciso perguntar. Veio de onde essa composição do coração, né? Olha, a história do Sem Saída foi muito engraçado. Eu comecei a fazer essa música dando uma aula de violoncelo, por incrível que pareça. Eu estava explicando para uma aluna como é que você podia começar a improvisar, como que era a relação do instrumento, e aí saiu um motivo, né? Que é o tema inicial. E aí eu falei, isso aqui acho que daria para continuar, né? Daí eu fui continuando e virou uma música. Eu fiz tudo assim, eu componho meio que de cabeça, assim, eu já vou pensando na melodia e já vou pensando na harmonia, né? Como eu não toco piano, então eu não tenho nenhuma habilidade para poder ir lá checar, então eu vou meio que vou fazendo, vou pensando na harmonia e depois eu só confiro se tá certo.
E aí o nome, aí foi o seguinte, eu tava num momento da minha vida muito difícil, que eu tinha entrado no doutorado, só que eu tava eu não tava conseguindo ter uma relação muito boa com o meu orientador, ele tava muito ocupado e ele não tava me ajudando, e aí eu falei, gente, eu preciso mudar de orientador, senão eu vou continuar, né? E aí eu tentei falar com umas 2, 3 pessoas e elas não podiam. Aí eu fiquei sem saída. E aí, na mesma época, tinha um concurso na USP que chama Concurso Nascente, que é só para estudantes e funcionários da USP. E aí eu falei, eu vou escrever essa música. Eu vou gravar e vou escrever essa música, porque eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para poder sair desse baixo astral, né? Daí eu fui, chamei os amigos, gravei, e aí eu botei o nome de Sem Saída, que era o momento, né? Mas assim, no fim foi um momento que, assim, acabou me resgatando. Depois eu consegui uma outra orientadora e tudo mais, mas foi uma maneira também de ressignificar aquele momento difícil, né? Então foi essa história. E é incrível, né? E eu vejo muito isso no choro, né? Você falou da roda, de estar presente na roda. Como quem está em formação, ainda iniciando, tem uma preocupação, às vezes, com a partitura, que o choro, ele é, né, de uma outra natureza, de um sentir. Tem essa questão do virtuosismo, que a gente percebe que é muito forte, até a presença dos instrumentos agudos, mas a roda de choro é um espaço para a gente estar à vontade e aprender com o coletivo, né? A essência da roda é o aprendizado, né? Então, até às vezes as pessoas falam, eu não estou tocando o suficiente para ir para a roda. Claro que sim, existem lugares, existem rodas que você tem que estar melhor, porque como em tudo, né, como em todos os ambientes, é claro que vai ter lugar que você vai ter fricções, né, então vai ter pessoas assim que vão ser menos assim abertas, né, para quem está começando, mas assim, a natureza da roda é para todo mundo participar. Se você for pegar lá o livro do Animal, né, que era o Alexandre Gonçalves Pinto, o primeiro escrivão do choro, todo mundo participava, tanto os Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Nazaré, como o que eles chamavam dos facões, que eram aqueles caras que eram bem amadores e nem tocavam tão bem. Então, assim, a natureza do choro é ser participativa e é ser democrática, né? Então, assim, todo mundo deveria ser bem-vindo em todas as rodas. A gente sabe que isso não acontece, mas assim, aonde tem lugares, sim, que tem muitas pessoas aprendendo. Aqui na FAMES, por exemplo, é um lugar que a gente tem uma roda, uma oficina, que a ideia é que todo mundo participa e cresça na roda, porque você aprende a tocar choro na roda, vem dos outros, né? O choro é isso, é você aprender com os outros. Belíssimo. E das indicações? Bom, eu vou fazer umas 3 indicações que são coisas de repertório que eu tenho pesquisado, que eu já ouvi e que eu acho que vai ser interessante para o pessoal, os ouvintes do programa Desconcertos e da Rádio Espírito Santo, ouvir e conhecer. Muito obrigada. Então, bora lá de música. Dani?
Bom, Luciana, para nossa última pergunta, a gente sempre pergunta aos nossos convidados para eles definirem o que é música. Então, para você, eu te pergunto, o que é música para você? A pergunta de $1 milhão, né? Eu acho engraçado porque isso é um exercício que eu faço sempre com os meus alunos, né? E faço até, às vezes, dedico uma aula para isso, para a gente discutir o que é música. Música, para mim, é uma linguagem, é uma organização de sons que tem que ter uma intencionalidade, tanto no fazer quanto no ouvir. E é algo que expressa a natureza do ser humano. Então, é difícil ter uma definição, né? Mas é mais ou menos o que eu penso. Nossa, essa foi, né, a nossa noite aí com choro. Muito obrigada, professora Luciana Rosa, Daniel, todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, interagindo, participando. Esse foi o programa Desconcertos aqui no 89.1 FM. Vou passar aos colegas para eles também se despedirem. Muito obrigada pelo convite, Kaline, Daniel, Felipe. Foi um prazer, uma honra participar desse programa. Parabéns pela iniciativa dessa série de programas de concerto. E vamos pra frente aí, ouvir muita música e mostrar muita coisa bonita. Viva o choro! Viva o choro! Obrigado, Luciana, pela presença. Nos vemos então na próxima semana, pessoal. Até lá. Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação, Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.